Tá pensando em comer um docinho, mas não quer ter muito trabalho? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma cocada que fica maravilhosa. Oi, eu sou a Vanessa Radassa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha cozinha. E para você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos aprender essa delícia? Em uma panela de preferência de fundo grosso, eu vou adicionar a água e o açúcar para poder fazer a calda que vai dar início à nossa cocada. Lembrando que sempre a lista e quantidade de ingredientes estão na descrição do vídeo. Esse processo eu estou fazendo com o fogão ainda desligado. É uma calda muito simples, só que ela é diferente daquela que a gente costuma fazer tanto para bolos quanto para pudim. Você dissolve o açúcar na água antes de ligar o fogo. Depois que dissolveu, é só deixar ferver sem mexer. Pode deixar ferver sem medo. Durante esse processo não mexa. Quando chegar nessa fase que você vê que está engrossando, aí você faz o teste. Você vai pegar um pouquinho assim na colher ou numa espátula e se começar a cair dessa forma, parecendo que vai formar um fio, já está pronto. O coco que eu estou usando é o fresco, que eu passei na parte fina do ralador. Mas também dá para usar aquele coco seco de mercado. De preferência aquele em flocos para ficar mais bonito. Vamos fazer um processo de caramelização aqui do coco. E para mim que estou usando o coco natural, ele vai demorar um pouquinho mais de secar. Porém, se você estiver usando o coco de pacotinho, esse processo vai ser super rápido. Nessa fase, você vai ficar misturando até que todo o açúcar esteja incorporado no coco. E até que ele chegue nesse ponto que eu estou mostrando agora, ó, mais sequinho. Quando você perceber que já não tem mais nenhuma água para evaporar, está na hora de acrescentar o último ingrediente, que é o leite condensado. E não precisa se preocupar, essa cocada não fica muito doce, fica super equilibrada. E o segundo processo é semelhante ao primeiro. Você vai mexer até que tudo esteja bem incorporado e até que perceba que o fundo da sua panela esteja aparecendo e essa massinha que a gente está mexendo aqui já esteja desgrudando do fundo da panela. Esse processo eu fiz em fogo médio e confesso que é bem rápido. Coisa de 2, 3 minutos mexendo sem parar e já está pronto. A cocada já está completamente soltando do fundo. Após isso, em uma assadeira untada com um pouquinho de óleo, eu começo a modelar. Esse processo tem que ser feito com a cocada ainda quente, porque a partir do momento que ela esfria, começa a endurecer e não dá para modelar mais. Caso você não tenha habilidade para fazer esses movimentos com a colher, dá para fazer também com as mãos, como se fosse modelar um brigadeiro. É só você untar as mãos com um pouco de margarina. Porém, tome muito cuidado, porque como eu já disse, esse processo tem que ser feito ainda com a cocada quente. Por esse motivo, eu estou usando as 2 colheres. Eu confesso para vocês que no início é um pouquinho chato, mas você vai pegando prática, é fácil. Há também quem prefira dispor toda a cocada sobre a assadeira e cortar ela, mas eu prefiro assim, fica ao seu critério escolher a forma como você irá fazer essa parte. Eu demorei mais ou menos uns 10 minutos para modelar todas elas e me renderam 18 cocadinhas dessa. E se ela já não fosse gostosa o suficiente desse jeito, lá vou eu decidir incrementar. Eu estava com um pouco de cobertura fracionada aqui em casa, chocolate meio amargo, e decidi banhar algumas das minhas cocadas aqui. Se você for fazer esse processo usando aquele chocolate comum que a gente encontra em supermercado, ele não vai endurecer, a não ser que você coloque na geladeira, mas ele vai derreter rápido. Então é bom que você faça a temperagem do chocolate. Como eu estou usando a cobertura fracionada, não há necessidade de fazer temperagem. Essa é uma etapa que eu decidi fazer, não tem necessidade nenhuma caso você não queira. Dá sim para comer essa cocada sem precisar de cobertura nenhuma. Porém, como uma boa fã de prestígio, eu decidi fazer essa brincadeira. E sério, gente, fica muito gostoso. Eu vou fazendo aqui uma por uma e vou colocando num prato e ele está coberto com plástico filme para que não venha colar. E depois de eu fazer todos os que eu preciso, eu levo à geladeira só para esperar a casquinha endurecer. Eu consegui fazer essa cocada em 30 minutinhos, vocês acreditam? Para ter uma delícia dessa em casa é super rápido, sinceramente. Confesso para vocês que no final o mais difícil é você comer apenas uma. Gente, sério, olhem só essa maravilha. Me respondam aqui, você prefere com a casquinha ou sem a casquinha?
Eu confesso que não consegui escolher, comi as duas simplesmente da mesma forma. É uma ótima opção de sobremesa para você que não tem tempo de ficar fazendo doce toda hora e deixar na geladeira, sabe, para ir petiscando de vez em quando. O doce na medida, crocante por fora e derrete na boca, uma textura maravilhosa. Se eu fosse você, não perderia tempo e já providenciaria essa cocada para estar comendo a semana toda em casa. Gente do céu, que tentação! Só façam e depois voltem aqui para comentar se não é uma delícia. Eu espero muito que esse vídeo de hoje tenha sido útil para você de alguma forma. Muito obrigada por assistir até aqui e por favor não se esqueça de apoiar o nosso canal deixando um like, um comentário e um compartilhamento para aquela pessoa que vai ter que fazer essa receita para você. Muito obrigada de coração por estarem aqui. Tchau!